O tempo, ele nunca para. Está sempre em movimento, marcando momentos, registrando conquistas, acompanhando gerações. Mas e se fosse possível capturá-lo, domá-lo, moldá-lo com perfeição absoluta? Há mais de um século, uma marca desafiou os limites do tempo. Criada por um visionário, forjada com inovação e carregada no pulso de grandes conquistadores. Rolex não é apenas um relógio, é um símbolo, um testemunho da busca incessante pela excelência. De uma pequena oficina na Suíça, para os pulsos dos mais influentes líderes, atletas e exploradores do mundo. Como um simples relógio se tornou sinônimo de precisão, luxo e status. Este é o tempo contado com perfeição. Esta é a história da Rolex. No começo do século XX, os relógios de bolso eram os reis do tempo. Grandes, imprecisos e vulneráveis, eles ainda não haviam sido substituídos por algo mais prático. Mas um jovem alemão com uma visão inovadora estava prestes a mudar essa história para sempre. Esse feito provou que um relógio de pulso podia ser tão preciso quanto os melhores relógios de bolso. A reputação da Rolex começou a crescer rapidamente. Durante a Primeira Guerra Mundial, taxas elevadas no Reino Unido fizeram Wilsdorf transferir a Rolex para Genebra, Suíça, em 1919. A Suíça já era um centro relojoeiro de prestígio, e a mudança consolidou a Rolex como uma marca de excelência. Hans Wilsdorf nasceu em 1881 na Alemanha. Órfão ainda jovem, encontrou no trabalho e na determinação o caminho para o sucesso. Em 1905, aos 24 anos, fundou em Londres a empresa Wilsdorf & Davies, inicialmente focada na distribuição de relógios. Sua visão? Criar um relógio de pulso preciso e confiável, algo revolucionário para a época. Os relógios de pulso ainda eram considerados frágeis e pouco confiáveis. Eram acessórios femininos, enquanto os homens confiavam nos tradicionais relógios de bolso. Mas Wilsdorf sabia que o futuro do tempo estava no pulso. Em 1908, Wilsdorf registra a marca Rolex. Ele queria um nome curto, fácil de pronunciar em qualquer idioma e que soasse elegante e distinto. Segundo ele, a palavra Rolex simplesmente veio a ele, como um sussurro no ouvido enquanto estava em uma carruagem puxada por cavalos em Londres. Nascia a Rolex, uma marca que carregava em seu nome a simplicidade e a sofisticação. Mas havia um grande desafio: convencer o mundo de que um relógio de pulso poderia ser tão preciso quanto um de bolso. Wilsdorf investiu em pequenos movimentos mecânicos de alta precisão, produzidos pela Egler, uma renomada fabricante suíça. A Rolex foi uma das primeiras marcas a buscar certificação oficial de cronometragem. O momento decisivo veio em 1914, quando o Observatório de Kew, na Inglaterra, concedeu à Rolex o certificado de precisão classe A, uma certificação até então reservada apenas para cronômetros marítimos. Com um nome forte, uma visão clara e uma busca incansável pela precisão, a Rolex estava pronta para dar seu próximo grande passo: criar o relógio de pulso mais confiável do mundo. A Rolex não apenas acompanhou o tempo, ela o redefiniu. Durante décadas, a busca pela precisão e inovação esteve no coração da marca. Cada avanço, cada nova tecnologia, cada patente registrada foi um passo rumo à perfeição. Das alturas do Everest às profundezas do oceano, a Rolex provou que seus relógios não eram apenas instrumentos de tempo, mas companheiros confiáveis em qualquer ambiente. A Rolex foi pioneira em garantir que seus relógios alcançassem os mais altos padrões de precisão cronométrica. Em 1951, a Rolex garantiu que todos os seus relógios tivessem a certificação de cronômetro oficial, concedida apenas aos relógios mais precisos da época. Em 1926, a Rolex lança o Oyster, o primeiro relógio de pulso verdadeiramente à prova d'água. Criado com uma caixa selada hermeticamente, protegia o mecanismo interno de poeira,
umidade e água. Desde 2015, a Rolex estabelece um padrão ainda mais rigoroso, criando seu próprio teste de certificação, garantindo uma variação máxima de apenas 2 segundos por dia. Um nível de precisão muito superior ao exigido pelos institutos oficiais. Para provar sua inovação ao mundo, a Rolex entregou um Oyster à nadadora Mercedes Gleitze, que usou o relógio em sua travessia do Canal da Mancha. Após mais de 10 horas na água, o relógio continuava funcionando perfeitamente. Após o feito, a Rolex coloca relógios em vitrines submersas para demonstrar sua resistência, uma jogada de marketing inovadora. Em 1931, a Rolex apresenta o Oyster Perpetual, o primeiro relógio de pulso com um rotor automático de corda perpétua. O mecanismo permitia que o relógio fosse carregado pelo movimento do pulso do usuário, eliminando a necessidade de dar corda manualmente. Esse avanço revolucionou a relojoaria, tornando os relógios Rolex mais práticos e confiáveis para o dia a dia. Desde cedo, a Rolex começou a testar seus relógios em condições extremas. O Rolex Explorer foi desenvolvido a partir dos testes realizados na expedição ao Everest de 1953, liderada por Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay. Em 1960, o submarino Trieste, pilotado por Jacques Piccard e Don Walsh, desceu à Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do oceano. Preso ao lado do submarino estava o Rolex Deep Sea Special. Após a descida de quase 11 mil metros, o relógio emergiu intacto e funcionando perfeitamente. A Rolex não apenas acompanha o tempo, ela o desafia, sempre à frente, sempre superando limites. A Rolex não apenas aprimorou seus movimentos mecânicos, mas também desenvolveu materiais exclusivos. Ouro Everose, uma liga exclusiva da Rolex, criada para manter sua tonalidade e brilho com o tempo. Cerachrom, um bisel de cerâmica praticamente inquebrável e resistente a arranhões. Parachrom Blue, uma espiral antimagnética que garante maior resistência a impactos e variações de temperatura. Desde o início, a Rolex nunca foi apenas um acessório. Era uma ferramenta, um instrumento confiável para aqueles que desafiam os limites da Terra e do tempo. Do topo das montanhas ao fundo do oceano, a Rolex esteve presente em algumas das maiores explorações da história. A Rolex não foi apenas um parceiro de aventureiros, mas também de cientistas. Geólogos, oceanógrafos e pesquisadores de diversas áreas confiaram na durabilidade e precisão dos relógios Rolex para medir tempo e coordenar missões. O lendário mergulhador Jacques-Yves Cousteau e sua equipe usaram o Rolex Submariner em suas explorações oceânicas, consolidando o relógio como um ícone entre mergulhadores profissionais. Em 29 de maio de 1953, Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay tornaram-se os primeiros a alcançar o cume do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Durante a expedição, Hillary usava um Rolex Oyster Perpetual, que foi fundamental para medir o tempo em condições extremas. Inspirado por essa conquista, a Rolex lançou o Explorer, um modelo projetado para resistir às condições mais extremas. O Rolex Explorer trazia números luminescentes para melhor visibilidade, uma caixa resistente a choques e temperaturas extremas e um design minimalista, focado na legibilidade e durabilidade. Mas as expedições da Rolex não se limitaram à Terra. Elas se estenderam do espaço até o ponto mais profundo do planeta. Durante a missão Apollo 14 em 1971, o astronauta Edgar Mitchell levou seu Rolex GMT Master para a Lua, demonstrando a confiabilidade do relógio em condições extremas de microgravidade. O Rolex também acompanhou expedições ao Ártico e à Antártica, onde temperaturas extremas testavam os limites de qualquer equipamento. Exploradores como Reinhold Messner, que escalou o Everest sem oxigênio suplementar, confiavam no Rolex Explorer 2 para se orientar em ambientes hostis. Com um ponteiro de 24 horas e um design robusto,
o Explorer 2 tornou-se o relógio de escolha para aventureiros que precisavam diferenciar o dia da noite em locais onde o sol nunca se põe ou nunca nasce. Seja nas profundezas do oceano, no gelo polar ou nas alturas do Everest, a Rolex sempre esteve lá, como um símbolo de resistência, precisão e inovação. Mais do que um relógio, a Rolex é um símbolo de prestígio e conquista. Do tênis ao golfe, do automobilismo ao cinema, a marca construiu uma relação única com o mundo do esporte e do entretenimento. Sua presença nos grandes eventos e sua associação com ícones culturais ajudaram a solidificar seu status como uma das marcas mais desejadas do mundo. Desde 1978, a Rolex é o cronometrista oficial de Wimbledon, o torneio de tênis mais prestigiado do mundo. A marca expandiu sua presença para outros Grand Slams, como o US Open e Australian Open. Embaixadores como Roger Federer, Bjorn Borg e Dominic Thiem associaram seu sucesso à Rolex. A Rolex não é apenas um patrocinador, mas um símbolo de excelência, refletindo a precisão e o prestígio do tênis de elite. A Rolex tem uma presença marcante no mundo do golfe, sendo patrocinadora de torneios icônicos como The Masters e The Open Championship. Lendas como Jack Nicklaus, Tiger Woods e Phil Mickelson usaram Rolex dentro e fora dos campos. O golfe e a Rolex compartilham valores como tradição, precisão e exclusividade. Não é à toa que o Rolex Day-Date é o relógio favorito de muitos dos grandes nomes do esporte. A Rolex tem uma forte ligação com o automobilismo, especialmente com a icônica corrida 24 Horas de Daytona, desde 1962. O Rolex Daytona, criado para pilotos, tornou-se um dos relógios mais cobiçados do mundo. A marca também é o cronometrista oficial da Fórmula 1, consolidando sua conexão com a velocidade e a precisão. O Rolex Daytona transcendeu as pistas e tornou-se um ícone da relojoaria e do estilo. Se há um relógio que definiu a elegância e a aventura no cinema, esse relógio é o Rolex Submariner. James Bond, interpretado por Sean Connery, usou um Rolex Submariner nos primeiros filmes da franquia. O modelo representava perfeitamente o espírito do espião, sofisticado, mas pronto para qualquer desafio. O Submariner 6538, conhecido como Bond Submariner, se tornou um dos relógios mais icônicos do cinema. Apesar de a franquia ter mudado para outra marca nos anos 90, o Rolex continua sendo considerado o verdadeiro relógio de James Bond pelos fãs e colecionadores. Steve McQueen, o rei do cool, eternizou o Rolex Explorer 2 em sua imagem. Paul Newman, lendário ator e piloto de corridas, fez do Rolex Daytona um dos relógios mais desejados do mundo. Martin Scorsese, um dos maiores diretores de cinema, é um grande fã da marca. Líderes mundiais como Winston Churchill, Dwight Eisenhower e Barack Obama também usaram Rolex, consolidando sua imagem como um símbolo de poder e sofisticação. Seja no esporte, no cinema ou no mundo dos negócios, um Rolex no pulso representa mais do que um relógio. Representa uma história de sucesso. Do glamour de Hollywood à adrenalina das pistas, do silêncio dos campos de golfe ao rugido das arquibancadas de Wimbledon, a Rolex segue marcando o tempo das grandes conquistas. O tempo é um dos bens mais valiosos do mundo, e a Rolex transformou a arte de medi-lo em um símbolo máximo de status, luxo e exclusividade. Mas o que faz da Rolex mais do que um simples relógio? O que a diferencia das demais marcas e a coloca no topo do desejo de colecionadores, líderes e visionários? Ao contrário de muitas marcas de luxo, a Rolex controla rigorosamente sua produção, tornando alguns modelos extremamente difíceis de conseguir. Modelos como o Rolex Daytona, Submariner e GMT Master 2 têm listas de espera que podem chegar a anos. Essa escassez gera um desejo ainda maior, pois possuir um Rolex não é apenas questão de dinheiro, mas também de paciência e exclusividade. Cada Rolex é montado manualmente em Genebra, Suíça,
e passa por um rigoroso controle de qualidade. A Rolex usa metais preciosos exclusivos, como seu próprio ouro 18K e uma liga especial de aço chamada Oyster Steel, mais resistente que os metais comuns. Os movimentos são testados individualmente e certificados pelo selo Superlative Chronometer, garantindo uma precisão extrema. A Rolex sempre esteve associada a figuras de poder e influência. O Rolex Day-Date, apelidado de The President, foi usado por líderes como John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson e Ronald Reagan. Empresários bilionários como Warren Buffett e Elon Musk são frequentemente vistos com um Rolex no pulso. Em um mundo onde o tempo vale dinheiro, um Rolex é mais do que um relógio, é um símbolo de sucesso. O mercado de relógios Rolex de segunda mão movimenta bilhões de dólares. Modelos raros como o Rolex Daytona Paul Newman foram leiloados por mais de 17 milhões. A Rolex mantém seu valor ao longo do tempo e, em muitos casos, se valoriza, tornando-se um investimento tão sólido quanto o ouro. Algumas pessoas podem comprar qualquer Rolex, mas apenas um seleto grupo pode ter um Rolex personalizado. A Rolex ocasionalmente faz peças sob medida para chefes de estado, celebridades e membros da realeza. Modelos como o Rolex Rainbow Daytona, cravejado de diamantes e safiras, são produzidos em quantidades extremamente limitadas. A Rolex não é uma marca que vive apenas no presente. Ela é construída sobre um legado de inovação, mas também está olhando para o futuro. Em um mundo que enfrenta grandes desafios, a Rolex continua sua jornada, mantendo sua posição de excelência enquanto enfrenta novas questões, novas demandas e as possibilidades de um amanhã mais sustentável e inovador. A Rolex continuará sua jornada pelo tempo, mantendo seu compromisso com a qualidade, inovação e excelência. O futuro da Rolex não é apenas sobre relógios, é sobre marcar o tempo de uma maneira única, e para aqueles que o vivem ao máximo, um Rolex sempre será o único relógio que vale a pena usar. A Rolex tem se adaptado às necessidades do mundo moderno, fazendo investimentos em práticas sustentáveis e de responsabilidade social. Em 2019, a Rolex anunciou que suas instalações em Genebra seriam movidas para um modelo carbono neutro. Além disso, a marca está comprometida com o uso de energia renovável e a redução de resíduos em sua produção. A Rolex investe em mais do que apenas relógios. A marca se dedica a causas sociais, apoiando iniciativas de arte, educação e meio ambiente por meio de sua fundação, que já fez contribuições importantes para projetos culturais e ambientais. Além disso, a Rolex tem um compromisso de longo prazo com a preservação dos oceanos, apoiando a National Geographic e outras organizações ambientais em suas expedições científicas. No mercado de relógios de luxo, a Rolex continua a ser um líder em inovação, mas sua estratégia permanece fiel à tradição e à qualidade artesanal. Inovações tecnológicas, como o Rolex Perpetual Caliber 31255, têm mostrado o compromisso da marca com a precisão, além do uso de novos materiais como cerâmica e titânio em seus modelos de alto desempenho. Embora o design clássico continue, a Rolex também está acompanhando as tendências do mercado, explorando novos materiais ecológicos e soluções mais tecnológicas. O futuro da Rolex não está apenas em inovações tecnológicas, mas também em sua identidade atemporal. Cada modelo criado pela Rolex é projetado para resistir ao teste do tempo, tanto no aspecto físico quanto no aspecto simbólico. Seu compromisso com a perfeição garante que o desejo de possuí-los será constante por gerações. A marca não apenas cresce no mercado, mas também se reinventa, mantendo sua relevância enquanto preserva os valores que a tornaram a marca mais desejada do mundo. No fim, o que faz a Rolex diferente não é apenas o que ela representa, é o que ela transcende. Porque enquanto o tempo passa, um Rolex permanece, imortalizada como um ícone atemporal.
um símbolo da perfeição que nunca deixa de brilhar.